Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da escatologia consumada, a respeito da parousia, a respeito da vinda do Filho do Homem como juiz. E assim ele julgou quem deveria ser julgado, que foram os israelitas. Ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Vamos ler. Eu acho que esse é o terceiro vídeo em sequência, ou é o quarto que eu faço em sequência, a respeito de palavras que Jesus de Nazaré disse nos dias de sua carne, a respeito da vinda dele, a respeito da sua vinda, o qual a teologia, a religião, os que ainda estão com o véu na face, que ainda estão com as escamas nos olhos, não conseguem enxergar. Mas glória a Deus por Ele ter dado essa dádiva a nós, para enxergarmos, para vermos as coisas ocultas de Deus, direcionadas aos seus filhos, aos seus eleitos. É uma satisfação, é um prazer muito grande compartilhar dessas maravilhas com você. Espero que você já não tenha as escamas nos olhos. Espero que o seu entendimento já esteja aberto para compreender as grandezas de Deus oculta na tua palavra. Então vamos ler alguns versículos que Jesus disse que ele viria naquela geração e que muitos não passariam pela morte até que o vissem vindo na glória de Deus. O tema deste vídeo é: o Filho do Homem já veio na glória de Deus. É isso mesmo. O Filho do Homem já veio na glória de Deus. Estou utilizando a nova versão internacional, a NVI. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24. Vamos ler. Então Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse a quem? Aos pastores, aos padres, aos pais da igreja, a Lutero, ou ele disse aos seus discípulos? Aos seus discípulos. Porque, na verdade, esse capítulo, ele é uma continuação do capítulo 10, ou está inserido também no contexto de Mateus, capítulo 24, ou Mateus, capítulo 26, versículos 62 e diante, quando fala do sumo sacerdote. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa a encontrará. Diga-se de passagem, seguir o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré. A religião ainda está seguindo o Jesus de Nazaré. Só que este Jesus de Nazaré, ele não veio para o povo gentil, nem para os samaritanos, que eram considerados como estrangeiros, forasteiros. Ele veio exclusivamente para os perdidos da casa de Israel. Nós não devemos seguir os passos de Jesus de Nazaré. Ele veio em forma de um judeu, ele veio, o Espírito de Deus, Deus mesmo veio, e em sua volta estava um véu de um judeu, que veio para cumprir a lei de Moisés. E, as cumprindo, na sua morte, ele tirou o pecado do mundo, porque o pecado era a transgressão das leis mosaicas. Isto era o pecado. Então não queira seguir os passos de Jesus de Nazaré. Não. Siga sim o Cristo ressuscitado, que este é o Espírito, e esse Espírito habita dentro do seu Espírito. Se tu és um eleito e um filho de Deus, o Espírito dele não está em templos feitos por mãos de homens, não habita nesses lugares, porque afinal de contas ele é o Espírito e o Espírito habita em outro Espírito. Versículo 26. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Isso daqui, o copista, quando ele... Porque naquela época eles pegavam os escritos, os pergaminhos, e iam copiando. Então nós hoje sabemos que o que se salva não é corpo nem alma, porque a alma são sentimentos,
sentir frio, fome, sede, amor, ódio, isso são coisas da alma. E essa coisa não será salva. Quando o corpo, a matéria, a carne tombar, voltar para o pó, a alma se acaba. O que é salvo, o que já está salvo, o que volta para Deus é o Espírito, porque esse Deus deu ao homem, aos seus filhos. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu espírito? Vamos dizer assim. Ou o que o homem poderá dar em troca do seu espírito? Versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Esse versículo aqui, em cima disso, as empresas cinematográficas já ganharam fortunas, rios de dinheiros, fazendo filmes sobre arrebatamento, sobre anjos levando os filhos de Deus e subindo igual uns bonequinhos. Mas aqui nós sabemos, isso foi em forma de sinal. Isso ocorreu quando ele veio julgar Israel, quando ele veio no ano 70, na primeira era cristã, e julgou os israelitas. 1/3 foi morto, 1/3 levado à escravidão e 1/3 ficou. Desses 1/3, acredito que a sua maioria foram salvos no dia do juízo. Houve então essa colheita. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Nos dias de hoje, depois do ano 70, depois do juízo, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, do versículo 1 em diante. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o nosso espírito, o espírito dos eleitos, o espírito dos filhos de Deus, já é conhecido pelo Pai antes mesmo da fundação do mundo. O nosso espírito já existia antes dos tempos eternos. O nosso espírito, eu tenho 54 anos, mas o meu espírito tem muitos dias. Não sabemos ao certo. O meu nome é Cláudio na carne, mas o meu espírito para Deus tem outro nome. Assim é o que nós entendemos. Então, meu amado, depois do ano 70, ninguém mais passará pelo juízo, pelo julgamento, porque nós já fomos absolvidos. O escrito de dívida em forma de ordenança que condenava os homens, que escravizava os homens, que era a lei de Moisés, Jesus rasgou esse escrito. Jesus colocou esse escrito lá no alto da cruz e foi pregada lá no alto. A religião, a teologia tenta subir lá e tirar esses escritos e colocar na vida dos gentios, mas não conseguem. Os que são filhos e que são eleitos de Deus não ficam subjugados à condenação das leis mosaicas. Pelo contrário, nós temos a liberdade em Cristo. Nós não praticamos, porque a lei nunca foi dada para nós. A lei foi dada para o povo de Israel. Então nós já somos livres das práticas mosaicas. Nós não temos que dar dízimo, batizar, jejum, apresentar crianças, subir monte, frequentar sinagogas. Isso é coisa de judeu, isso é coisa dos que estavam debaixo da lei e dos que estão, infelizmente, ainda debaixo dessas maldições. São obrigados a cumprirem essas maldições, essas mazelas, essas coisas que nem existem mais no mundo espiritual. Porque Jesus, na sua morte, ele ele resgatou os seus que estavam debaixo da lei. E ele pegou essas ordenanças, esses rituais, e cravou lá no alto da cruz, na sua morte. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Versículo central deste vídeo, 28, Mateus 16. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Tem algo mais claro do que esse versículo 28 para falar que ele veio naqueles dias, que ele veio naquela geração? Esses escritos foram ditos provavelmente no ano 31 ao ano 32. Dali a 37, 38 anos, Jesus voltou. Voltou na forma de quê? De juiz.
voltou na forma de julgador e julgou os israelitas. E ele disse: garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, que eles dizem que é a mais fiel. Eles dizem que é a mais fiel, mas eles não conseguem entender. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Eu te pergunto, se Jesus não veio naquela geração, se Jesus não veio no ano 70, se Jesus não veio deste ano há mais ou menos 38 anos após, então estes homens, existe algum desses que estão por aí, com 2000 anos, com quase 2000 anos, estão pregando o Evangelho, estão anunciando a vinda do juízo, mas o juízo já veio. Será que, volto a perguntar, na Bíblia deles, dos teólogos, nos livros de estudo dos teólogos, esse versículo não está inserido, não está contido esse versículo? Na biografia que eles buscam, nos seus escritos, não contém este versículo? Esta é uma pergunta que eu faço. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Nova Almeida Atualizada. Em verdade vos digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, meu amado, essa mensagem foi mensaginha curta, porque eu já venho falando já uns 3 vídeos ou 4 vídeos a esse respeito, mas que às vezes passou desapercebido esse versículo, e o próximo vídeo provavelmente eu vou fazer o último dessa série, falando do que Jesus disse, como seria breve a sua vinda, como ele viria, e ele veio naqueles dias. Por isso que a religião, quando fala que Jesus vai voltar, ele está desqualificando este versículo. Ele está falando, chamando Jesus de Nazaré de falso profeta, de mentiroso, anunciando uma volta que já ocorreu, anunciando uma vinda que já se concluiu há quase 2000 anos atrás. E que, anunciando isso, acreditando nessa falsa vinda, as pessoas ficam impossibilitadas de adentrarem o reino de Deus, de reinar em vida, de experimentarem a maravilhosa sensação de viver abraçada, viver, de caminhar com o próprio Deus dentro de você. As pessoas ficam impossibilitadas de ter esse prazer. Por quê? Para a religião, Deus ainda está no céu. Deus ainda está sentado no seu trono, aguardando Jesus voltar para julgar. Sabemos, nós que acreditamos no que está escrito, sabemos que não acontecerá mais isso, que já ocorreu. E que Deus mesmo está em nosso espírito. É Deus quem coloca o amor, a compaixão, a misericórdia dentro das pessoas, dentro dos seus filhos. E eles ficam adorando, amando, venerando a homens, a títulos, a cargos, deixando assim de lado de adorar, de venerar, de cultuar o Deus que é o Espírito e que está dentro deles. Amém? Deixo essa mensagem, vou parar por aqui, espero ter contribuído de alguma forma para o entendimento. E se foi útil, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.